Mais uma vez o Vygotsky. Aprendizagem e desenvolvimento cruzam-se desde o nascimento da criança. Então, desde o nascimento, nós temos isso aí. A criança interage, aprende, as aprendizagens levam ao desenvolvimento. Então, assim, de forma bem simples, eu acho que eu já até comentei isso com vocês, não custa repetir. Para o Vygotsky, diferentemente do Piaget, que entende que primeiro ocorre o desenvolvimento e aí a criança está apta para novas aprendizagens, para o Vygotsky, a criança interage, aprende dentro de relações mediadas, a relação dela com o mundo é sempre uma relação mediada, né? E, nesse caso, a criança ela aprende dois tipos de conceitos, que na verdade são dois tipos de aprendizagem. Os conceitos informais, ela aprende no dia a dia, ali na sua vida social, no dia a dia, nas brincadeiras, nas interações, e ela aprende informalmente. Já os conceitos científicos, ela aprende na escola, com a presença de uma pessoa mais experiente, como por exemplo o professor, e em atividades formais que foram planejadas e pensadas para que ela possa aprender e se desenvolver. E o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento da criança é o desenvolvimento rumo à aquisição das funções psicológicas superiores. Quanto mais a criança interage e aprende, mais ela vai desenvolvendo o quê? Capacidade de análise, de comparação, de diferenciação, memorização ativa, concentração, linguagem. Então ela vai desenvolvendo tudo isso. Para a criança ter esse desenvolvimento intelectual ou psicológico superior, ela precisa do processo educativo. Ela precisa de uma educação formal, ela precisa do mediador mais experiente, ela precisa participar desse tipo de atividade educativa. Beleza? E aí continua. Assim, a formação de conceitos está presente já na fase mais precoce da infância, estruturando-se e desenvolvendo-se somente na puberdade. Somente na puberdade. Tranquilo, gente? Vinícius, tudo bem, beleza, mas e aí, o que isso tem a ver com o que isso tem a ver com a alfabetização e tudo mais? Bom, a relação que se faz é a seguinte. Então, nós estamos falando de ciclo de alfabetização, né? A escola é fundamental, muito importante. O trabalho sistematizado e planejado é muito importante. Só que também, com base em tudo que nós vimos, na alfabetização a criança aprende a ler e escrever, não é? Sim. E o que mais para que isso aqui possa acontecer de forma adequada? Ler e escrever a partir das práticas sociais. Então nós vamos unir aquilo que a escola ensina formalmente com aquilo que a criança vive no dia a dia. Tá vendo? Uma união, uma relação entre a educação formal e aquilo que a criança vive todos os dias. Isso sim representa uma alfabetização desejada, a alfabetização necessária, o aprender a ler e escrever a partir das práticas sociais, porque dessa forma a criança vai se organizando, o documento vai dizer, vai se organizando, vai, na verdade, se tornando capaz de formar conceitos. Dessa forma, a criança está sendo alfabetizada realmente para ser autônoma, para que ela possa construir conceitos, compreender, continuar aprendendo. E nesse caso, pessoal, aquilo que eu já adiantei, já falei, aparece aqui, né? Então a criança tem acesso, ela aprende os conceitos cotidianos e os conceitos científicos. Os cotidianos são elaborados pela própria criança e não se caracterizam pela aprendizagem sistemática, elaborada pela ciência, mas passa pela educação cotidiana, que é uma educação o quê? Espontânea. Então aqui nós encontramos aqui espontaneísmo. E não quer dizer que isso seja ruim, isso é muito bom, muito importante também para a construção do sujeito. Mas o processo formal não pode faltar. Se caracterizam pelas vivências. Ela apenas repete ou imita aquilo que acabou de ver ou ouvir, ok?
Já quando a gente fala de conceitos científicos, não é em qualquer lugar que a criança aprende conceitos científicos, não é de qualquer forma. Aqui, por exemplo, nos conceitos cotidianos, a criança aprende a partir de brincadeiras, a partir de conversas informais, não é? Quando ela, por exemplo, está brincando com letras, quando ela está perguntando as coisas, né, de forma espontânea. Agora aqui, conceitos científicos são elaborados a partir do processo de reflexão, a partir do processo de análise e a partir do processo de compreensão, marcados por explicações conscientes sobre assuntos sistematizados. Por exemplo, assuntos sistematizados, eu tenho aqui o quê? O conteúdo que vai ser ensinado, não é? Eu tenho aqui os objetivos que esses conteúdos precisam alcançar, ou na verdade, não os conteúdos, né? O aluno precisa alcançar objetivos, então, para que ele alcance os objetivos, foram escolhidos determinados conteúdos. Existe método. Olha lá, e existe método. Ok? Sistematização é isso. E explicações conscientes, isso aqui é trabalho intencional. Então, não existe espontaneidade aqui, espontaneísmo. O trabalho é intencional. O professor se prepara para explicar, para ensinar, para realizar atividades da melhor forma possível para que o aluno aprenda. É um trabalho intencional. Para ensinar conceitos científicos, isso é necessário. Tudo aquilo que faz parte do processo educativo é necessário. Ok? E aí diz aqui sobre assuntos sistematizados pela cultura letrada, que seriam os assuntos, né, do processo de alfabetização. Nesse caso, em vez de a criança simplesmente produzir hipóteses, rabiscos, imitar, enfim, ela continua produzindo hipóteses, mas dentro de um processo de reflexão, análise e compreensão, focados em um objetivo. Então, a criança aqui, a preocupação é que ela desenvolva um pensamento cada vez mais consciente sobre o que ela está fazendo e o que ela precisa aprender. Pensamento consciente, a ação dela é consciente. E como eu falei para vocês, são os conceitos científicos que levam a criança ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Quais são as funções psicológicas superiores mesmo? Memória, no caso memória mediada, atenção voluntária, raciocínio lógico, capacidade de abstrair, capacidade de comparar, capacidade de diferenciar, etc., dentre outros. Ok? E quem é muito importante aqui para que a criança aprenda conceitos científicos e tenha todo esse desenvolvimento? O professor, o adulto mais experiente, aquele que é responsável pela organização de todo o trabalho e pela realização desse trabalho intencional. Tudo bem?